Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vou plantar uma suculenta com vocês. Sabe aquela plantinha que a gente traz do supermercado? O que a gente compra numa garden? Pois é, eu vou ensinar o básico, tá? Isso é para estimular as pessoas a gostarem de cultivar a suculenta, a sentirem o prazer que é ter essa plantinha dentro de casa, a estimular a pessoa a cultivar a suculenta também, assim como eu, assim como você que já cultiva há um bom tempo, tá? Então esse vídeo é o básico. Se você gostou desse tema, dê lá seu joinha, se inscreva no canal, comenta, compartilha, diga o que você está achando. Vocês estão no Jardim das Suculentas com a Cida do Vale. Bora pro vídeo? Esse vasinho já tem furo, é um vaso que eu já tinha esse vaso, passei uma água nele, lavei. Eu uso essa telinha, ou se não, pedaço de sombrite. Não uso a manta bidim, porque eu acho que ela segura muita umidade nos vasos, tá? E aí eu coloco aqui. Eu não coloco, por que eu não coloco a drenagem, que no caso a drenagem pode ser o carvão, que é excelente, pode ser a argila expandida, isopor. Nesse caso eu vou usar a telinha lá embaixo, eu não vou colocar por cima da drenagem. Por quê? Porque quando você utiliza, coloca a drenagem e coloca por cima, você limita um pouco as raízes da planta. Então eu prefiro colocar lá embaixo só para a argila expandida não tampar os buraquinhos. Então vamos lá, vou colocar a argila aqui. Você está dando para ver? Tá meio escuro, né? Mas vai dar para ver a parte de fora. Aí já coloquei uma quantidade razoável. Nesse caso dessa planta aqui, eu não quero deixar muito espaço. Eu quero que esse substrato seque muito rápido. Então eu vou diminuir a quantidade de substrato. Essa é uma ótima dica para quem cultiva suculenta no tempo, tá? Quanto menos substrato, mais rápido esse substrato seca. Então, aí, aqui eu já fiz isso, né? Agora, se você vai deixar no tempo, o ideal é que você retire esse substrato. Por quê, gente? Porque esse substrato, ele é um substrato para crescimento, né? Eles utilizam esse substrato, ele mantém muita umidade. Então, apesar que esse aqui, olha que maravilha de substrato que tá esse. Então, se você for deixar no tempo, é melhor que retire, porque esse substrato, ele tem, vou mostrar aqui para vocês, ele tem vermiculita. E a vermiculita é para segurar a umidade. E se você for deixar no tempo, a probabilidade dessa plantinha de morrer é muito grande. Então eu vou tirar um pouco das raízes. Isso aqui estimula a raiz da planta, né? Estimula a produzir raízes novas. Mas olha, é uma beleza. E aí, gente, quando eu morava lá na minha casa, lá onde eu tinha menos espaço, eu não aproveitava esse substrato, não. Esse substrato que vem da garden. Hoje eu aproveito, sabe por quê? Eu aproveito para usar em outras plantas. Eu deixo ele secar, tá? Deixo ele num lugar bem fresco, bem arejado e reutilizo. Eu tomo cuidado de usar um pouquinho o Proverme. Eu vou deixar na tela para vocês o Proverme que eu uso, né? Que ele dificilmente as minhas plantas elas dão nematóide, porque eu uso o Proverme no meu substrato. Ó, esse aqui eu vou tirar um pouco das raízes. Vou tirar logo dos 3, porque esse outro aqui eu vou usar no outro vasinho, mas eu já vou tirar aqui para vocês verem. E dê preferência, gente, para fazer isso quando o substrato estiver
bem sequinho, tá? Porque ele úmido, molhado, é mais difícil. Então, dê preferência para fazer isso quando tá seco, tá? Não que não possa fazer, claro que pode fazer, mas dê preferência para fazer isso com substrato seco. Ó, tá aqui, então eu vou usar o meu substrato. No meu canal tem receita do meu substrato, tá? O meu substrato, eu vou falar rapidamente para vocês, é um substrato bem drenável, tá? Eu uso argila. Eu uso perlita, bastante carvão, Eu uso bastante casca de arroz carbonizada, tá? A casca de arroz, gente, o ideal é que ela seja a carbonizada, tá? Não usar a casca de arroz, aquela que não é carbonizada, porque aí ela vai virar matéria orgânica. E quem não quiser usar matéria orgânica, eu não uso nas minhas suculentas nenhum tipo de adubo orgânico, tá? Porque ele fermenta e aí eu não gosto. Tem gente que usa, se você quiser usar, eu acho que tá ótimo, né? Cada um faz aquilo que deve, mas eu não uso nada orgânico aqui nas suculentas. Nas outras plantas eu uso, tá, gente? Tanto que eu tenho aqui adubo que eu uso muito nas outras plantas. Mas nas suculentas eu não uso, tá? Olha só. É só ir acomodando. Esse substrato é um substrato bem sequinho. Essa plantinha, aqui comigo, eu não considero essa planta de fácil cultivo, não, gente. Esse é o Sedum Redberry, não sei se eu já tinha falado pra vocês. Mas eu não considero ele de fácil cultivo, né? Eu acho ele uma plantinha meio enjoada. Eu custei acertar a mão nele. Eu só acho que ele é uma plantinha que ele precisa de sol, né? Agora no período do inverno ele fica bem vermelho. Olha aí. O importante é você deixar a planta bem firme, não deixa a sua planta balançando, porque ela vai ter mais dificuldade para se adaptar, tá? Então, não deixa a sua planta balançando. Essa é uma dica muito boa, viu, gente? E aí, depois de feito isso, o que eu faço? Eu venho com o meu fertilizante que eu uso, fertilizante não, né? O fertilizante que eu uso, que é esse mineral misto, né? O Osmocote, tá? É uma aplicação que você faz de 5 em 5 meses, tá? Ele é de liberação lenta. Quem quiser adquirir esse produto que não tem na sua cidade, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, tá? Aí você entra lá, tem na Amazon e você pode adquirir. Ele é muito bom, ele não queima a planta, tá? E aí você fica 5 meses sem se preocupar com adubação com a planta. Olha, aí eu uso essa colherzinha aqui para essa quantidade, para esse vaso. Eu uso essa quantidade, coloco aqui. Coloco em volta do vaso. E aí, gente, tem gente que não gosta de usar pedrinha. Eu fiz uma experiência aqui com as minhas plantas sem pedrinha. Na época do calor foi pior. Eu tinha que usar a pedrinha, pedrisco. As plantas que estavam com pedrisco ficaram mais protegidas. Então, eu não vou deixar de usar mais o pedrisco. Você pode usar o pedrisco, que é esses seixos rolados, ou você pode usar carvão, tá? Tem gente que usa casca de arroz, mas o carvão é excelente também. Então, como eu tenho a pedrinha, eu vou só colocar aqui no vasinho. Essa plantinha que chegou pra mim
Ela tem que ser feita uma adaptação porque ela não está no sol pleno. Eu vou deixar ela no sol da manhã e depois de alguns dias adaptada é que eu vou colocar ela em sol pleno. Essa planta queima também, viu, gente? Então cuidado com ela. E qualquer suculenta que você trouxer da Garden ou do supermercado, faça essa adaptação. Olha, eu coloquei tudo juntinho assim, porque suculenta gosta de ficar juntinha assim. Muito pelo contrário, ao contrário do que a gente imagina, elas contribuem uma com as outras, quando estão unidas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô aqui sentada num banquinho, essa é a minha visão aqui desse banco, essa vista maravilhosa. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.